E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Tiger Souza. Sejam bem-vindos ao meu canal. E o tema de hoje do vídeo pode ser meio polêmico até, mas eu acho interessante da gente conversar a respeito. Não acho que isso vai mudar alguma coisa em relação às tendências do mercado, mas é um assunto interessante, falando sobre inteligência artificial. É aí que o negócio pega. É sobre inteligências artificiais que ficam fazendo ilustrações e algumas coisas que nós devemos nos atentar. Que quando vamos falar sobre qualquer assunto, devemos ter uma visão equilibrada sobre as coisas. Tentar ter uma visão mais panorâmica, fugir um pouquinho do somente do seu ponto de vista e também observar o outro lado da história. Pelo que eu venho percebendo, a gente fala sobre esse assunto. Nós acabamos tendo que falar sobre ele. Eu percebi isso quando estava no canal do Valdo, desenhando junto com ele, desenhando fanart. Ele desenhando o meu personagem e eu desenhando ele na versão de Faculdade Mangaka. Se você ainda não conhece esse quadrinho, eu vou deixar aqui na descrição. É um quadrinho de tiras que eu mesmo fiz sobre quadrinistas que estão na Flipthrough. Eu me baseei neles para poder fazer uma história de comédia divertida, algo despretensioso. Era apenas para eu me divertir mesmo. Por isso que ele está gratuito lá para você ler. E se você se interessar, tá lá. Leia e comente. Mas sem sair muito do assunto, percebi que é um tema que pode ser meio delicado para alguns, até alvo de brigas, discussões na internet, tanto no Twitter, até no Instagram também eu vi que o pessoal conversa muito a respeito disso. Alguns desprezam completamente o uso da IA e outros querem abraçar, diz que é uma coisa útil, que vai substituir os artistas mesmo. Aí eu encontro lados extremos brigando entre si. Mas qual é a minha opinião a respeito disso? Bom, eu acredito que inteligência artificial não seja algo que venha substituir completamente o ser humano, pelo menos não no momento agora. E eu espero que não substitua. Torço para que isso não aconteça. Mas a gente pode utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para facilitar e acelerar alguns processos do nosso trabalho. Claro que ela não vai fazer tudo para nós, mas ela vai adiantar algumas partes que demoraria mais para você entregar fazendo tudo sozinho. Vamos trazer para o tema aqui do nosso grupo, a comunidade de quadrinistas. Nós não temos dinheiro para pagar assistentes, não temos dinheiro para chamar alguém para poder fazer a revisão para você. Você pode até pedir para uma pessoa fazer o favor, mas é algo bem difícil. Talvez você também não queira atrapalhar o outro, porque um outro quadrinista está fazendo o seu próprio trabalho, às vezes não tem tempo para isso. Então, eu considero que a inteligência artificial pode servir como uma ferramenta para um começo, para uma pessoa que tem poucos recursos, trabalha de maneira independente. Por exemplo, eu não vou lembrar o nome do canal, mas o canal que está produzindo o anime do Oshente, eu vi alguns vídeos dele e ele se utiliza um pouquinho de inteligência artificial para acelerar alguns processos. Não faz tudo para ele, mas acelera algumas partes em questões de animação. Ele disse que também pretende usar o Suno para poder fazer algumas músicas, já que ele não tem condições financeiras de pagar alguém para poder fazer os arranjos musicais para que ele possa colocar nas aberturas dos animes. Mas aí, essa situação que a gente acaba se encontrando, nós devemos tomar cuidado com os extremos. Nós não devemos ficar apáticos ao ponto de deixar tudo que é feito completamente por inteligência artificial, que não tem nenhum tipo de carinho especial pelo autor, como algo assim que não venha a ser criticado. Mas também nós devemos dar o braço a torcer e tentar utilizar da melhor maneira possível. Por exemplo, eu utilizo inteligência artificial, eu uso o ChatGPT, não para fazer as minhas histórias, mas para me discutir com ela, ver as tendências. Às vezes eu quero uma informação rápida, ou até fazer alguns cálculos financeiros, porque eu também estou estudando sobre precificação de quadrinhos na Flipthrough. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando para vocês como é que funciona as flipcoins, as flipmoedas, as moedas da Flipthrough, mas isso vai ficar para um outro assunto, um outro vídeo. Eu me lembro que o Edinaldo Alves ele fez um blog a respeito disso lá na Flipthrough. Vou até deixar o link aqui na descrição também. E ele fala a respeito desse assunto aqui, coloca como tema Somos Inevitáveis. Ele comenta sobre um acontecimento no dia 10 de novembro de 2023. A Câmara Brasileira, o livro, que organizou o Prêmio do Jabuti, acabou desclassificando uma edição de Frankenstein que tinha uma ilustração feita por inteligência artificial. Bom, ele acredita que a inteligência artificial ela veio e está para ficar, não tem como descartar ela.
mas também é preciso criar uma certa regularização para o uso dela. Tem que ter algum tipo de regras para o uso. Eu até aqui fiz alguns comentários a respeito de uso de inteligência artificial, como ela poderia ser usada. No futuro, talvez não distante, com a regulamentarização da inteligência artificial, o mercado mesmo pode fazer isso. O Edinaldo Alves ele comentou no blog dele. Nós poderíamos até ter uma inteligência artificial que poderia ser treinada pelo próprio artista para servir como assistente pessoal dele. Isso foi uma coisa que o Márcio, da editora Ilustrador, ele comentou sobre criar uma inteligência artificial bem avançada que o artista pode comprar e esse artista vai e treina essa inteligência artificial para fazer ilustrações no próprio traço dele, para que saiba fazer os cenários, algumas cenas repetitivas, para que o artista pudesse não ter muito trabalho na produção. Ele iria fazer algumas coisas, mas boa parte poderia ser acelerada, assim poderia entregar com mais antecedência. Mas ainda iriam ser desenhos dele, iriam ser utilizados por ele e mais ninguém teria acesso. E eu acredito que é uma boa ideia. Que se acontecer dessa forma, é aceitável o uso da inteligência artificial. Lembrando que mesmo com o uso da inteligência artificial, eu acredito que não venha substituir completamente o ser humano. Ela tem a sua limitação até o momento. Por exemplo, não sei se vocês assistiram aqueles filmes dos Vingadores, os primeiros lá. O Tony Stark ele criava inteligências artificiais para dar assessoria para ele, mas ele estava sempre criando coisas novas. Ele não deixava ela fazer completamente tudo. Ele trabalhava nelas, inclusive ele trabalhava junto de outras pessoas para produzir novos projetos. Ele tinha a inteligência artificial dele como ferramenta, mas trabalhava junto com outros colegas, como o Bruce Banner, o Hulk. Foi junto com o Hulk que ele fez a Hulkbuster, aquela armadura para poder enfrentar o Hulk. E nos quadrinhos, o Homem de Ferro ele trabalhou junto com o Homem-Formiga para produzir o Ultron, que mais pra frente acabou virando um grande problema na história, mas essa ficção nos mostra que o ser humano ele consegue trabalhar por si só, ele consegue criar facilidades, mas quando você vai criar uma coisa completamente original, é uma coisa que só o ser humano consegue fazer. A IA não pode fazer. Até mesmo a gente pode comparar, o dublador Guilherme Briggs até mencionou isso, inteligência artificial e uma arte feita por ser humano com fast food e comida caseira. E comida feita por fast food. No caso, a IA seria a comida fast food, que não tem nenhum tipo de nutriente, que não tem algo que seja muito saudável. Mas a comida caseira feita pelo ser humano, que é no caso a arte, ela preenche. Tem nutrientes, dá mais energia, tem mais. Pode-se dizer até que pode ser um pouco mais gostoso também, dependendo. E é isso que eu tenho a dizer sobre inteligência artificial. Há muita coisa para comentar. Eu falei no canal do Angel Nerd também, vou deixar o link aqui na descrição. A gente comentou sobre um monte de coisa, sobre o quadrinho nacional. Mas aí, qual é a sua opinião sobre inteligência artificial? Ela é completamente descartável? Ela pode servir como ferramenta? Ou você acredita que ela vai substituir completamente o ser humano um dia? Qual é a sua opinião? Deixe nos comentários, não deixe de curtir esse vídeo e acompanhe os próximos vídeos desse canal. São vocês que nos dão forças para que possamos divulgar o quadrinho nacional. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.